Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que habita nas alturas dos céus. Nós te louvamos porque estamos tendo mais uma vez o privilégio de nos reunirmos com amigos, como famílias, para estar abrindo a tua palavra. Te pedimos neste momento, Papai do céu, que o Senhor nos batize com o poder do Espírito Santo, para que assim possamos compreender a palavra desta noite. Mas que o Senhor venha plantar no nosso coração um grande desejo de colocar em prática em nossas vidas, e assim estarmos nos preparando para em breve herdarmos as mansões celestiais. Papai do céu, o Senhor conhece cada um dos nossos amigos que estão aqui presentes. O Senhor conhece os sonhos de cada um deles, conhece as necessidades. E neste momento, Papai do céu, queremos colocar em tuas mãos os sonhos de todas essas pessoas que estão juntamente conosco para abrir a tua palavra. Queremos colocar a necessidade do coração de cada uma delas. Nós pedimos, não porque em nossa vida há algum mérito, nem na vida deles há algum mérito, mas nós te pedimos porque nós sabemos que o Senhor é um Deus de amor, é um Deus de bondade e é um Deus de misericórdia. Atenda o pedido do coração de cada um de nós aqui neste momento. Nos ajuda a alcançar os nossos sonhos e os nossos objetivos. Nos ajuda, Papai do céu, a testemunhar a tua existência para com todas as pessoas que estiverem em nossa volta. Fale ao nosso coração neste momento, dedicamos a nossa família e os nossos parentes em tuas mãos, em nome e por amor de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Que bom que você está aqui conosco. O nosso último estudo foi sobre a nova terra. E para você que perdeu esse estudo, espere. Nós estamos preparando uma aula muito especial, uma recapitulação dessa aula muito especial. Estaremos gravando essa semana e você estará recebendo aí no seu computador, no seu WhatsApp, através das redes sociais, a gravação do estudo Nova Terra, ok? Mas hoje nós vamos conversar um pouco e entender através da Bíblia o estado do homem na morte. E eu acredito que na noite de hoje, a Cleo, ela certamente deve ter perguntas a fazer sobre esse assunto tão intrigante, mas é um assunto que precisamos conhecer o que a Bíblia pensa, o que Deus pensa a respeito, ok? Você hoje tem algumas perguntas onde eu quero crer que a Bíblia estará trazendo a resposta para cada uma de suas perguntas. Já posso fazer? Pois não, fique à vontade. É bom porque assim eu tenho mais tempo, né, para fazer pergunta. Vamos lá. Nós sabemos que Deus criou o homem. Deus formou o homem do pó da terra. E ao formar o homem do pó da terra, Deus soprou nas narinas do homem. Essa junção, essa combinação, então, o que passou a ser o homem com esse resultado dessa combinação? Pó e fôlego de vida. Deus fez o homem do pó da terra, depois soprou nas narinas dele. Qual é o resultado dessa combinação? Boa pergunta. Ótima pergunta. Qual o resultado dessa combinação? Para que possamos entender a resposta, é necessário que tenhamos em mente como que o homem foi criado. Ora, o homem foi criado a partir do pó. Então, Deus, ele ali manipulou o pó e formou o homem, ok? Era até então um boneco inanimado, um boneco sem vida, chamado Adão. Ele tinha pulso, mas não pulsava. Ele tinha coração, mas não batia. Ele tinha olhos, mas não enxergava. Ouvidos, mas não ouvia. Boca, mas não falava. Pernas, mas não andava. Braços, mas não se movimentava. Portanto, logo era um boneco inanimado,
ou seja, sem vida. Então, o que aconteceu foi o seguinte: quando Deus concluiu, terminou a criação desse boneco, cuja matéria-prima era o barro, ou seja, o pó da terra, o que Deus fez, de acordo com a Bíblia Sagrada? Ele soprou nas narinas do boneco inanimado o fôlego de vida. Fôlego de vida na Bíblia corresponde a espírito. Espírito na Bíblia, mais especialmente no Antigo Testamento, corresponde a uma palavra hebraica que se pronuncia ruach. Então, ruach é o fôlego de vida. Então, qual foi o resultado dessa junção? Pó da terra, mais o fôlego de vida que Deus soprou, igual a alma vivente. Então, o homem passou a ser alma vivente. Você está me entendendo? O homem passou a ser alma vivente. Ele não tem uma alma dentro dele. Ele é a alma. Ok? Deus não colocou uma alma dentro de você, nem dentro da minha pessoa, mas você passou a ser alma vivente. E o que é alma vivente? Somos eu e você. Qual é a matéria da alma vivente? É o seu corpo. Então, quando Deus soprou no boneco inanimado o fôlego de vida, o qual chamamos de ruach, ou também de espírito, o boneco passou a ter vida. E com isso, originou-se uma alma vivente, um corpo vivente. Alma é o mesmo que corpo, ok? Quando você nasceu, não foi colocado dentro de você uma alma. Você é a alma. E a alma é o seu corpo, ok? Agora vamos juntos conhecer a resposta à sua pergunta, Cléo. Também aqui na Bíblia, no livro do Gênesis, no capítulo 2 e no versículo 7. Livro do Gênesis, capítulo 2 e o versículo 7 diz assim, ó: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O homem não tem uma alma, ele é a alma, porque ele passou a ser alma vivente. Está entendendo? Então, nós não temos uma alma dentro de nós. Nós somos a alma. E alma é o equivalente a corpo. O seu corpo é a sua alma. Entendeu? Alma e corpo são a mesma coisa, ok? Alma e corpo são a mesma coisa. Olha só, a junção, então, do barro, ou seja, do pó da terra, mais o fôlego de vida, é igual a alma vivente, é igual a corpo, carne, coração, movimentos, boca, nariz, corpo, ok? Repetindo, pó da terra, ou seja, barro, matéria-prima que foi feita ao ser humano, mais fôlego de vida é igual a alma vivente. Agora, olha só que interessante. Pó da terra mais fôlego de vida, igual a eu e você. Corpo, alma. Agora, olha que interessante. Lâmpada mais energia, igual a luz. Ok? Apague a luz, desligue a energia e a luz desaparece. Ok? Você entendeu a ilustração? Você não tem uma alma, você é a alma. E a alma é o seu e o meu corpo. Ok? Pronto? Eu estou, e você? Estou. E você está gostando desse estudo? Eu estou, sim. Estou aprendendo. Bom, a segunda pergunta. A Bíblia não diz que a alma volta para Deus
E o espírito também volta para Deus? A Bíblia não diz que a alma volta para Deus e o espírito volta para Deus, ok? Então vamos lá novamente juntos entendermos o que é alma e o que é espírito. A alma é o seu corpo. Então a Bíblia diz que a alma não volta para Deus. Para onde vai a alma? Para o pó da terra, para o cemitério, ok? Então o que volta para Deus é o fôlego de vida que biblicamente chamamos de ruach, que é o mesmo que espírito. Porém, esse espírito, ele não é uma pessoa física, ele é o fôlego de vida, é a manutenção do seu corpo, é a respiração do seu corpo. Sem ele, não há vida. Tire o fôlego de vida da sua alma e você, assim, ficará sem vida. Ok? Agora, vamos compreender esse texto na Bíblia, certo? Vamos lá. Você que está com o seu microfone ligado, eu gostaria de pedir a você a gentileza que desligasse por enquanto. Obrigado. Vamos entender juntos, então, a sua pergunta. A Bíblia não diz que a alma volta para Deus e o espírito volta para Deus? São duas perguntas. A Bíblia não diz que a alma volta para Deus. E o espírito, que é o fôlego de vida, vai para onde? Vamos ver juntos aqui o que a Bíblia diz no livro de Eclesiastes, tá? Livro de Eclesiastes, Antigo Testamento, capítulo 12 e o versículo 7. Eclesiastes, capítulo 12 e o versículo 7. Muito bem, eu estou pegando aqui a minha Bíblia e estou procurando aqui também o livro de Eclesiastes, pronto. Encontrei aqui o livro de Eclesiastes, já localizei o capítulo 12, agora estou aqui no versículo 7, tá bom? E a pergunta da Cleo era a seguinte, a Bíblia não diz que a alma volta para Deus. E o espírito volta para Deus? Vamos juntos conhecer o que a Bíblia diz? Vem comigo na leitura. Olha o que diz Eclesiastes, capítulo 7, versículo 12. E o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Entendeu, meu irmão e minha irmã? Você entendeu a pergunta? A Bíblia não diz que a alma volta para Deus. Por que a Bíblia não diz que a alma ela não volta para Deus? Porque ela não volta. Ei, para onde que volta a alma, então? A alma é o nosso corpo, ela volta para o pó. Então, o que volta para Deus? É o ruach, o espírito de vida, o fôlego de vida. Ok? Então, quando você ou eu, ou melhor, quando alguém morre, o que volta para Deus é o quê, Cleo? Fôlego da vida. É o fôlego de vida. Então, não é a alma, não é o seu corpo. Seu corpo não sobe. Uhum. E por que tem pessoas que dizem assim? Ai, fulano morreu, a alma dele está lá com Deus. As pessoas acreditam que é o corpo que vai, ou acreditam que a gente tem uma alma dentro da gente, e quando a gente morre, é essa alma que vai para Deus. Não, meu amigo, não, minha amiga. O que volta para Deus, de acordo com a Bíblia, é o espírito, é o ruach, é o fôlego de vida. O corpo, qual nós aqui entendemos através da Bíblia, que se chama alma, esse volta para a terra. Do pó veio, ao pó retornarás. É o que diz aqui o livro de Eclesiastes, no capítulo 7. E o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Ok? Está claro para você? Ficou claro para você, Tá, Cleo? então deixa eu ver. A alma é o meu corpo. É o seu corpo. Meu corpo. Se eu beliscar você, você vai sentir. Tá. A minha alma vai sentir. Isso. Tudo bem, você pode chamar o seu corpo de alma. A minha alma vai sentir. Então, quando eu morrer, a minha alma, ou seja, o meu corpo,
vira pó. Sim, e por que o seu corpo vira pó? Porque o seu corpo volta para a terra. Tá. Você será enterrada, você será sepultada. Ok? Tá. Aí a minha respiração, Sua respiração. o meu fôlego de vida, isso volta para Deus. Isso volta para Deus que o deu. No princípio, quando Deus criou o boneco, o qual era inanimado, conforme eu expliquei aqui, Deus fez o quê? Ele soprou nas narinas do boneco inanimado o quê? O fôlego de vida. Então, o Deus que dá é o Deus que recebe de volta. Então, quando você morre, volta para Deus a sua respiração, o seu fôlego de vida, o seu ruache, o seu espírito. Não faça uma ligação, não faça uma relação de ruache com paracletos, que é o mesmo que Consolador, que Espírito Santo, tá bom? Não faça essa ligação. Nós não estamos falando do Espírito Santo. Estamos falando do espírito de vida, do fôlego de vida, que também é chamado de ruach, ok? Fôlego de vida, ok? Entendi. Mas você entendeu mesmo? Entendi. A alma é o meu corpo, a minha carne e meus ossos. E isso, quando eu morrer, ele vai virar pó, vai voltar para a terra. O meu fôlego, a minha respiração, isso vai para Deus, porque foi Deus que me deu. Volta para Deus. Então, volta para Deus, porque foi Deus que me deu. Entendi. Mas eu tenho aqui uma dúvida, uma outra pergunta. Os mortos, eles louvam a Deus? Quando eu estiver na sepultura, quando eu estiver morta, eu vou conseguir louvar a Deus? Quando você estiver morta, você vai conseguir louvar a Deus? Olha, eu sugiro que você louve a Deus enquanto você está viva. E você também que está nos assistindo. Louve a Deus enquanto você está viva, tá? Eu poderia até comentar, mas não vou comentar, eu vou direto para a Bíblia. Qual é a pergunta? Os mortos louvam a Deus? Vem comigo na resposta. Salmo 115, versículo 17. Veremos juntos através da Bíblia se aquele que morre continua louvando a Deus, sim ou não? Livro de Salmos, ok? Eu falei o Salmo 115. Salmo 115, esse livro tem 150 salmos. Salmo 115, qual o versículo que eu falei? 17. Salmo 115, versículo 17. A pergunta da Cleo é a seguinte: os mortos louvam a Deus? Olha só o que a Bíblia diz. Olha a resposta de Deus. Olha a resposta da Bíblia. E a resposta da Bíblia é a seguinte: os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Eu vou ler também o 18 para você. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia! Louvado seja Deus. O momento de você louvar a Deus é agora. Amém. A hora de você louvar a Deus é agora. O dia de você louvar a Deus é hoje. Enquanto a vida em você, enquanto o fôlego de vida está aí na sua alma, que é o seu corpo. A sua alma é um receptor do fôlego de vida. Alma sem fôlego de vida é o mesmo que morte. Entendeu? Então, aqueles que morrem não louvam a Deus. Eu imagino por que você fez essa pergunta. Eu vou te contar uma coisa aqui. Vou contar uma experiência para você aqui. Uma vez, a gente era menino ali, num bairro que morávamos aqui em São Paulo, e então um parente disse que conversou com um espírito. Na nossa rua morreu um rapaz, onde morávamos. E aí, esse parente tomou uns guaranazinhos, sabe? E disse:
Eu conversei com o Sérgio, e o Sérgio disse que está bem, e que não é para a gente se preocupar. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Se a Bíblia está dizendo que os mortos não louvam, é porque eles não falam. E se eles não falam, é porque eles não se comunicam com a gente. Então, meu amigo e minha amiga, esqueça essa ideia de que os mortos se comunicam com os vivos. A Bíblia acabou de dizer a você e também a mim: os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem a região do silêncio. O que é a região do silêncio? É a sepultura. Quem está sepultado não louva a Deus, não fala, não se comunica. É uma alma morta, é um corpo morto, tá? Porque está sem vida. Por que está sem vida? Porque o ruach, o espírito, o fôlego de vida, foi para quem, Cléo? Para Deus. Então, como que vai louvar? Como que vai falar? Como que vai se comunicar se não há o fôlego de vida ali? Se o espírito de vida não está ali, que é o regente comunicador do seu corpo? O regente comunicador do seu corpo é o fôlego de vida. Tire o fôlego de vida e você, então, contemplará, infelizmente, a morte. Ok? Mas viva. Viva intensamente e viva com Deus em seu coração. Entendi. Então, os mortos não sabem de nada. É isso? Os mortos não louvam a Deus. Tá. E os mortos, qual é? É uma pergunta que você está fazendo? Isso, outra pergunta. Então, os mortos, eles não sabem de nada, então? Os mortos não sabem de nada. Os mortos não sabem de coisa alguma. Sabe por quê? Porque estão mortos. Tá? Você já conversou com um morto? Eu vou dizer para você uma coisa. Eu e a Cleo, nós estamos aí há quase 20 anos, eu sempre estou repetindo isso para você, há quase 20 anos aí, como missionários, andando de cidade em cidade, e já vimos muitas coisas. E também já fomos, infelizmente, já fomos e já fizemos muitas cerimônias fúnebres. Muitas, não foram poucas. Muitas. Em alguma dessas cerimônias fúnebres que nós fizemos, algum desses mortos se comunicou com você? Algum desses mortos te falou alguma coisa? Algum deles se levantou ali e falou, olha aqui, eu tenho uma mensagem aqui para dar para vocês. E depois podem me enterrar? Houve alguma coisa assim? Não, mas tem muitas pessoas que dizem, né, que os mortos sabem de alguma coisa. Pois é, os mortos não sabem coisa nenhuma. A sua pergunta é, os mortos sabem de alguma coisa? A resposta é, os mortos não sabem de coisa nenhuma. Ei, espere, mas a Bíblia diz isso? Eu quero saber se a Bíblia diz isso. A Bíblia diz isso? Não, você está me perguntando. Com certeza a Bíblia deve falar algo. E então, é isso vamos. que eu quero saber. Você quer saber se na Bíblia? E você que está assistindo também quer saber? Eu acredito que você também quer saber. Você está curioso agora em saber se os mortos sabem alguma coisa ou não? Não basta apenas eu dizer que eles não sabem. É necessário que apresentemos na Bíblia. E então, nós vamos aqui conhecer a resposta à sua pergunta na Bíblia. Aonde? Vamos retornar para o livro de Eclesiastes agora. Vai lá de novo, Antigo Testamento, o livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5 e versículo 6. Deixa eu localizar aqui, livro do Eclesiastes. Achei. Capítulo 9, você achou aí também? Versículo 5 e também o versículo 6. Livro do Eclesiastes, capítulo 9, versículos 5 e 6. E a pergunta é, os mortos sabem alguma coisa? Vamos descobrir juntos aqui através da Bíblia, se eles sabem ou não. E olha só o que a Bíblia diz. Porque os vivos sabem que hão de morrer. Quem está vivo sabe que vai morrer. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram
para sempre. Não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Você me entendeu? Os mortos não sabem absolutamente nada. Fábio e família, os mortos não sabem absolutamente nada. Zélia, Lorena, Rô, Walter, Kelly, e você, Moreira e Marília, os mortos não sabem nada. Os vivos, sim, sabem que um dia vão morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. A sua pergunta está respondida? Sim. Sim, agora a próxima Você está pergunta. satisfeita com as perguntas? Uhum. Mesmo porque elas estão Na Bíblia. vindo da Bíblia. Elas não vêm da minha pessoa. Elas vêm da Bíblia e vêm para você, vêm para o seu coração, vêm para o seu entendimento. Sim. Posso fazer a próxima pergunta? Você tem mais uma pergunta, é isso? Tem. Como a Bíblia se refere à alma? Como é que a Bíblia se refere à alma? Você já falou um pouquinho a respeito da alma, mas como a Bíblia se refere a ela? A sua pergunta é como a Bíblia se refere à alma? Ei, a alma é então o quê? É o nosso corpo, ok? Então, como a Bíblia se refere à alma? Vamos entender juntos isso através da Bíblia, tá? Uhum. Eu nem vou comentar. Primeiro eu quero ler. Depois, a partir do texto bíblico, nós então comentaremos, tá bom? Mas vamos lá então. Como a Bíblia se refere à alma? Livro de Ezequiel, capítulo 18 e o versículo 4. Procure aí, no seu smartphone, no seu iPhone, no seu computador, na sua Bíblia física. Procure aí. Livro de Ezequiel, Antigo Testamento, capítulo 18 e o versículo 4. Ok? Ezequiel, capítulo 18 e o versículo 4. Muito bem, eu encontrei aqui e eu vou ler para você. Diz assim: Eis que todas as almas são minhas. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Quem está falando aqui? Nós entendemos que Deus está falando, eis que todas as almas são minhas. O que é alma? É o seu corpo. Então, a quem pertence o seu corpo? A Deus. Ok? E aqui ele está dizendo assim, eis que todas as almas, todas as pessoas, todos os seres humanos são meus. Assim como o Pai é meu, também o Filho é meu. E aquele que pecar, esse morrerá. Ei, Deus está sentenciando alguém aqui? Ele está sentenciando alguém? Porque ele está dizendo aqui, aquele que pecar vai morrer. Deus então falou, se você pecar, você vai morrer? Deus vai matar alguém se pecar? Não. Então o que quer dizer esse texto aqui? Senão não teria nenhum pecador no mundo. Né? Não teria ninguém vivo, ok? Então o que Deus está querendo dizer aqui é o seguinte, meu amigo e minha amiga, você que está aqui conosco nessa noite de louvor e adoração, Deus está querendo dizer aqui claramente através da Bíblia o seguinte, se você continuar pecando e não fazendo a vontade de Deus e vivendo de maneira arbitrária e alheia à vontade de Deus, chegará um momento que você vai perecer. Haverá, infelizmente, um momento da sua vida em que a sua vida sairá de você. O fôlego de vida deixará você. E a sua alma, que é o seu corpo, vai para onde? Para o pó. Ok? Então, é isso que Deus está dizendo. Ele não está sentenciando ninguém. Ei, se você pecar, eu vou te matar. Ele está dizendo aqui, a alma que pecar, essa morrerá. O que eu e você aprendemos com esse texto? Eu vou repetir para você, para ficar bem claro na sua mente. Olha só, a alma que pecar, essa morrerá. Tem gente que diz que quando a pessoa morre, a alma sai do corpo e vai para Deus. Como se o texto aqui está dizendo que a alma que pecar vai morrer? Que alma é essa que mesmo morta vai para Deus? Aonde? Vamos compreender juntos a Bíblia.
Meus amados, vamos estudar a Bíblia. A alma que pecar, essa morrerá. A alma é o equivalente a corpo, ok? Então, as pessoas dizem, a alma dele está com Deus. Não está, porque ela morreu e foi para a terra. O que está lá, conforme já estudamos aqui, é o fôlego de vida, é o ruach, é o espírito, é o sopro do Senhor. Ok? Entendi. A próxima Você pergunta. entendeu mesmo, antes de Entendi. você fazer a pergunta? Você está entendendo mesmo esse estudo? Uhum. Está claro para você? Sim, está claro. Depois Então, quando a vamos ver pessoa morre, não é a pessoa que vai para o céu? O que é que vai para o céu? a minha respiração, o meu fôlego de Que vida. nós chamamos de ruach, que é o Ruach. mesmo que fôlego de vida. Uhum. Ok? A sua alma, que é o seu corpo, que eu estou tocando aqui, vai para onde? Para o pó da terra. Vira Você pó. está entendendo. Você está entendendo. E eu acredito que você também está entendendo. Ei, você tem mais uma pergunta? Tenho. Como Jesus considerou a morte? Que pergunta. As suas perguntas é tudo assim? Uhum. Continue assim, que você vai longe. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes também têm bastante pergunta a fazer. Acredito que sim. E daqui a pouco nós vamos abrir para que você pergunte, para que você faça perguntas relacionadas a esse assunto. Você está me ouvindo, Carla? Prepara aí uma pergunta, Carla. Prepara aí uma pergunta, Emily, Caio, Fábio. Espera aí, eu preciso mandar um recado para essa família do meu coração. Meu irmão, amanhã é nós no cartório. Às 14 horas amanhã, eu estarei casando o Fábio. Muito bem. Então, se prepare, que daqui a pouco chegará o momento que você poderá tirar as suas dúvidas. Você falou que tinha mais uma pergunta, é isso? Sim, como Jesus considerou a morte? Sim. Como Jesus considerou a morte. Vamos conhecer juntos como Jesus considerou a morte através da Bíblia, ok? É a Bíblia que vai nos responder. E aonde? E qual livro? Qual capítulo e qual versículo? Livro de João, Evangelho de João. Abra aí. Novo Testamento, Evangelho de João, capítulo 11, versículos 11 até o 14. Evangelho de João, Novo Testamento, ok? Novo Testamento, muito bem, eu estou aqui no Novo Testamento, capítulo 11, versículos 11 até o versículo 14. Juntos vamos entender como Jesus interpretava, como Jesus considerava, como Jesus entendia ser a morte, ok? Eu acredito que você deve ter encontrado aí já no seu smartphone, na sua Bíblia, no seu iPhone, no seu computador, no seu tablet. Por isso, nesse momento, eu vou fazer a leitura aqui, tá bom? Olha só, preste bem atenção à leitura. Diz assim: isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo? Jesus, porém, falara com respeito à morte, a morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, ok? Lázaro morreu. Agora, Jesus aqui, ele diz: ele está dormindo e eu vou para despertá-lo. Sabe por que Jesus disse isso? Porque Jesus, assim como Deus, considera a morte um sono. Então, meu amigo, olha que interessante. A pessoa que dorme no Senhor, ela viu Jesus, que dorme no Senhor. Lembra do estudo do milênio? Lembra do estudo Volta de Jesus? Os salvos em Cristo, que dormiram no Senhor, que morreram. Esses, ao acordar, vão contemplar o Cristo, o Salvador, o Redentor, ok? E quer saber algo mais muito importante? Vou dizer a você. Perceba que, desde o começo da história da humanidade, muitas pessoas já morreram. Ora,
Isso é óbvio. Mas muitas pessoas também morreram em Cristo Jesus. Todas estas, quando ressuscitarem, estarão despertando do sono da morte. E para elas é como se elas tivessem dormido uma noite. Você já imaginou alguns personagens bíblicos aí, como, por exemplo, Daniel, que viveu ali por volta do ano 606 a.C. Daniel já está dormindo no Senhor aí por volta de 2.600 anos. Mas quando ele for ressuscitado, ele ressuscitará como se ele tivesse ido dormir ontem. Como se ele tivesse ido dormir ontem. Então, nós consideramos que para quem morre em Cristo, Cleo, a morte é lucro. Morrer em Cristo é lucro. Então, a morte é um sono. E aqueles que não morrem em Cristo? A morte também é um sono? Ai, que boa pergunta. Aqueles que não morrem em Cristo, a morte também é um sono? Sim, a morte também é um sono para aqueles que não morreram em Cristo Jesus. Lembra no estudo do milênio, também no estudo Volta de Jesus, mais especificamente no estudo do milênio, que eu disse que Jesus vem na primeira ressurreição, depois fica 1000 anos lá, aí Jesus volta, acontece a segunda ressurreição. A segunda ressurreição é dos mortos, é daqueles que morreram, mas não morreram em Cristo. Eles vão acordar, eles vão despertar do sono da morte como se estivessem ido dormir ontem. Entendeu? Ah, tá. Então, olha só. Só que eles vão pensar que estão salvos. E vão ser influenciados novamente por Satanás e descobrirão que não estão salvos. Porque eles vão perceber que é a segunda ressurreição e não a primeira. Ok? Tá. Em cima dessa pergunta ainda, outra pergunta. A Bíblia diz que nós devemos perdoar as pessoas que nos ofendem, correto? Sim. E da mesma forma como nós perdoamos as pessoas que nos ofendem, Deus também vai nos perdoar, certo? Certo. Agora, se eu não perdoo uma pessoa que me fez mal, eu estou com muita raiva dela. E eu morro com muita raiva dessa pessoa. Se a morte é um sono, eu vou acordar desse sono, dessa morte, com a mesma raiva como eu morri. É isso? Perfeitamente. Você vai acordar com a mesma mágoa no coração, com a mesma dor no coração, com o mesmo ódio no coração, com o mesmo rancor no coração, porque você não morreu em Cristo, porque você não perdoou, para que assim você pudesse ser perdoado. Ok? Entendi. Vai ser muito triste a pessoa acordar o sono da morte no mesmo estado, da mesma forma como fora dormir. Ok? Então, se você morrer com ódio de alguém, você perde a salvação. Nossa. Ok? Então, isso é caso para se pensar. Como está a sua vida? Perdoe, meu irmão. Perdoar faz bem. Perdoar faz bem para todos os músculos do rosto. São mais de 70 músculos só no rosto. Perdoar faz bem para os músculos do rosto. Perdoar faz bem para o seu encéfalo, que é o conjunto aqui do bulbo da sua cabeça. Ok? Perdoar faz bem para todo o seu corpo também. Sabia que boa parte, não pouca, mas boa parte das doenças são originadas por uma mente psicologicamente debilitada em função de algo não resolvido? Então, meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga, perdoe para que você assim se sinta bem. Ah, mas é tão difícil, ele passou por cima de mim, ele me humilhou, ele fez isso, ele fez aquilo, ele me roubou, ele me bateu. Perdoe. Perdoe. Ninguém constituiu nem instituiu você como juiz. Então, perdoe, para que assim você viva bem.
Entendi. Embora o estudo aqui não seja a respeito de perdão, é totalmente diferente, mas eu só coloquei esse assunto do perdão só para poder olhar um pouquinho como é a morte. Se a morte é um sono, se eu hoje vou dormir para descansar o meu físico e eu tenho uma boa noite de sono, pela manhã eu vou acordar como? Vou acordar bem. Se a morte é um sono onde a minha alma, onde o meu corpo vai estar ali no pó da terra, quando Jesus voltar, ele vai me acordar, porque a morte é um sono. E da mesma maneira como eu fui dormir, eu vou acordar. Correto? Você será despertada da mesma forma como você foi dormir. Da mesma forma como você dormiu quando a morte, infelizmente, visitou você. Tá, se eu vou dormir, se eu morro com o espírito de obedecer a Deus, com o espírito de louvar a Deus, com o espírito de me preparar para herdar as mansões celestiais, com o espírito de querer ser uma nova criatura em Cristo Jesus, quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, eu vou acordar com esse mesmo espírito. Um espírito dedicado ao Senhor, um espírito dedicado a Deus. Mas se eu durmo, se eu morro com o espírito de fazer aquilo que o meu corpo pede, é assim que eu vou acordar na manhã da ressurreição. Correto? É perfeito. Você que está nos ouvindo, você já dormiu mal para acordar bem? É difícil isso acontecer, não é verdade? Mas você já dormiu bem e acordou melhor. Então, o seu sono é muito importante. Tanto o sono da morte, como o sono físico, agora que você está tendo essa oportunidade, e eu também, ok? Então, o sono físico e o sono da morte, todos os dois são muito importantes. Eu diria que o sono da morte é muito mais importante ainda, porque ele reflete a sua salvação. Se você dormir bem, e dormir bem é estar em paz com Deus, é estar fazendo a vontade de Deus, é estar em comunhão com Deus, você vai acordar na manhã da ressurreição bem e, sobretudo, salvo. Amém? Amém. Entendi. É isso? Uhum. É isso? Esse estudo aqui sobre a morte, ele está claro na sua mente? Sim, me fez eu olhar um pouquinho para dentro de mim e sentir a necessidade de ter uma boa noite de sono. Os médicos eles dizem que quando nós queremos que os nossos filhos eles cresçam bem, dormem bem, seja uma criança mais resolvida na vida, a gente tem que preparar todo o ambiente para que essa criança possa ter uma boa noite de sono. Não é isso? A gente tem que preparar todo o ambiente antes dos nossos filhos dormirem, quando eles são bebezinhos e mesmo depois quando nós estamos adultos. Para quê? Por que que nós devemos preparar o ambiente? Devemos colocar uma musiquinha bem calma e bem baixinha, devemos apagar todas as luzes, devemos desligar a televisão, celular, desligar tudo, para preparar o ambiente antes da criança dormir, para que ela possa ter uma boa noite de sono. Então, assim deve ser a minha vida espiritual. Eu tenho que preparar a minha vida hoje, para que no dia em que eu morrer, no dia em que eu dormir em Cristo, eu possa acordar como? Bem, preparada para ir para o céu. Então, que esse possa ser o meio e o seu desejo. Não só de nos preocupar com a nossa vida física hoje, como nos preocupar com o nosso descanso, para quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, que nós possamos acordar preparado e olhar para o céu e dizer assim, esse é o Deus o qual aguardávamos. Amém. Amém. E possamos dormir com isso na nossa mente, tanto fisicamente como, quem sabe, quando acontecer, que venhamos dormir em paz. Amém. Sempre em paz. O seu sono, meu irmão e minha irmã, é muito importante. Então, cuide do seu sono. Cuide da maneira como você está indo dormir hoje. Nunca durma com uma mágoa. Nunca durma nervoso com alguém. Nunca durma sem dar uma boa noite para quem está ao seu lado.
Porque você não sabe se essa vai ser a sua última noite de vida. Então, cuide do seu sono. Quando eu falo cuide do seu sono, eu estou me referindo à sua mente, ao seu coração. Se a sua mente e o seu coração estiverem em sintonia com Deus, todo o seu corpo estará também em sintonia com Deus, e o seu descanso será em paz. E o seu descanso será em paz. Muito bem, agora chegou aquele momento que é o seu momento de fazer perguntas a respeito do que estudamos. Portanto, fique à vontade, abra o seu microfone e faça a sua pergunta, mesmo porque a nossa consultora bíblica, Cleo, ela está aqui e ela estará respondendo todas as suas perguntas. Aí, ele pergunta. Tá vendo, né, Fábio? Armando para você, Cléo. Tá vendo? Ok, a Kelly levantou a mão. Kelly, Faz só assim. muito obrigado pela sua presença, por você estar conosco. E fique à vontade para fazer a sua pergunta. Tá bem. Olha só, como foi falado ali, conforme esse sentimento que eu tenho, vamos supor assim, morri, estou com um sentimento que não perdoei, com raiva, quando eu despertar eu vou acordar assim. Mas, nos casos de uma violência, né, contra a mulher, um assalto, um assassinato, agora aconteceu um caso muito triste aqui em Santa Catarina, na cidade de Saudades, não sei se vocês souberam, aquela creche que o rapaz entrou e matou aquelas crianças. Como fica cada mãe? Porque é fácil a gente pensar assim, aconteceu lá, tem que perdoar, a gente sabe que a gente tem que perdoar, mas se uma mãe dessa tiver com ódio e de repente morrer, como é que vai ser? Como é que ela vai despertar? Bom, é um sentimento alheio à vida dessa pessoa, ok? É algo que aconteceu inesperadamente, inusitadamente. Portanto, a reação dessa pessoa de imediato pode ser uma reação que não reflita o que ela tem no seu coração, mas é uma explosão de sentimentos devido à perda, e perda irreparável. Nós aqui acompanhamos, assim, pela televisão, o que aconteceu aí na cidade de Saudades, uma cidade muito pacata, com cerca de 10 mil habitantes, e foi, assim, realmente lamentável o que aconteceu. Mas a sua pergunta, ela foi, assim, muito boa mesmo. E se essa mãe morre? Ela morreu com ódio, ela morreu com raiva do assassino, mas e se ela está em Cristo Jesus? Nós, acima de tudo, somos seres humanos e somos pecadores. Né? Uma coisa é o Walter pisar no meu pé e eu ter ali um bom tempo para raciocinar, para assimilar, para me colocar no lugar do Walter e poder perdoar. Outra coisa é uma coisa que nós não estamos esperando, como uma coisa dessa acontecer em nossas vidas, e é claro que nós somos seres humanos, porque vocês se lembram, eu gosto muito daquela historinha, quando Jesus entrou ali no templo, e estavam ali os sacerdotes fazendo o que no templo? O templo foi feito para adoração exclusivamente a Deus. E os sacerdotes estavam fazendo do templo o que eles estavam fazendo? Desvio de ladrões. Você entendeu? Comércios. E eram comércios ilegais. Se uma pomba custava R$5, eles vendiam por R$20, R$30. Eles estavam fazendo uma coisa super errada dentro da casa de Deus. E o que Jesus fez? Jesus não se irritou? Se irritou. Jesus ficou bravo com eles. Jesus falou alto com eles e tirou tudo dali, aquele momento. Jesus chamou a atenção. Jesus explodiu como um ser humano, porque Jesus era um ser humano. Então, nós, seres humanos, temos os nossos momentos de explosão. Eu gosto muito daquele verso que diz assim, ó,
irai, mas não pequeis. Nós nos irritamos, mas nós não devemos pecar. Ficamos com raiva? Sim, ficamos com raiva. Raiva é um sentimento dentro de nós, mas nós não devemos pecar com a nossa ira e com a nossa raiva. Aconteceu algo assim, é claro que nós vamos reagir dessa forma. E aí, se eu morro dessa maneira, Deus vai me perdoar, sim ou não? Deus vai levar em consideração toda a vida que eu levei até aquele exato momento. Ele vai levar em consideração. Deus sabe que foi uma explosão e que essa explosão que está dentro de mim iria passar. Não sei se em alguns minutos ou se algumas horas, mas vai passar. E por isso que Deus nos perdoa. E é por esse motivo que Deus não dá a ser humano nenhum, o direito de julgar, Kelly. Deus não dá a ser humano nenhum. Deus não dá a você, Kelly, o direito de você me julgar por uma coisa que eu falo. Sabe por quê, Kelly? Porque você não é Deus para saber o que está dentro do meu coração. Às vezes eu falo uma coisa, minha boca fala uma coisa, mas o meu coração não é aquilo que eu falei. Eu só falei aquilo por quê? Por causa de um momento de explosão. Nós somos casados, o Walter pisa no meu pé, eu não gosto, e aí eu fico dias ali alimentando dentro do meu coração a raiva. Deus vai se agradar disso? Não. Deus quer que eu chegue para o Walter e fale, olha, você me fez isso, eu não gostei, e nós resolvemos isso em seguida. E não ficamos dias ali alimentando o ódio, alimentando a raiva e até maltratando um ao outro. E aí, se uma dessas a gente morre, Deus deu a nós ali a oportunidade de perdoar. Mas eu não quis perdoar por quê? Porque eu fiquei só olhando para dentro de mim. É totalmente diferente de uma coisa dessas quando acontece em nossas vidas. Nós não tivemos ali tempo para pensar, para refletir, né? E muito menos para nos colocar no lugar de um ser humano como esse que faz uma maldade dessa. Deu para entender ou ainda ficou meio... Sim. é isso aí. Boa pergunta, ótima pergunta. O Fábio levantou a mão, aí a família do Fábio. Alguém quer falar alguma coisa sobre esse assunto? Se a gente morre e nosso corpo vira pó, como a gente vai para o céu? Ai, meu Deus do céu. Boa pergunta. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te explicar uma coisa. Lembra que eu expliquei aqui que Deus ele fez um boneco de barro e soprou e o boneco virou gente? Lembra disso? Então, o mesmo Deus que fez o boneco, que soprou e virou gente, quando nós morrermos, ele pode nos devolver o nosso corpo, porque ele é todo poderoso. Você entendeu? Dá uma explicação melhor aí. Quando nós morremos, quando estivermos mortos, o que vai acontecer com o nosso corpo, com os nossos ossos? Vai virar o quê? O que vai virar? Vai virar pó. O primeiro homem foi feito do quê? Vocês sabem? Foi feito do pó. Deus pegou o pó e fez um boneco, assoprou no nariz desse boneco, e esse boneco se tornou o quê? A alma vivente, se tornou homem, virou um homem. Quando nós morremos e viramos pó, esse mesmo Deus que criou o primeiro homem do pó da terra, ele vai juntar esse pó novamente e vai nos fazer seres humanos de novo. Isto porque ele é todo poderoso, isto porque ele pode todas as coisas, isto porque foi ele que nos fez uma vez, e da mesma forma que ele nos fez uma vez, ele pode e poderá e nos fará novamente. E ainda seremos muito melhores do que somos hoje. O que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer
que, lembra do último estudo, não vai mais ter doenças. O que debilita o nosso corpo não são as doenças, então nós vamos ter um corpo perfeito. Isto quer dizer que nós seremos fisicamente lindos. E por quê? Porque estaremos de volta com a mesma imagem e semelhança do Criador, de quando nos criou. Ok? Hoje a nossa imagem, devido ao pecado, ela está um pouco assim, um pouco assim confusa, um pouco manchada, um pouco debilitada, machucada, sabe? Mas nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos por Deus. Amém. Entendeu, Emily? Então, Deus, ele, vai transformar. E você viverá novamente. Amém. Ok? Amém. Temos mais alguém? Kelly tem mais uma pergunta, por favor. Eu tenho uma pergunta. Deixa eu querer perguntar. Ok, Tá bom. muito bem. Kelly, depois a você? Então vai lá. Vamos lá, Caio. Depois eu quero perguntar. Tá bom. Na segunda ressurreição, quando as pessoas for ressuscitar e ver que não está na cidade da Terra Celestial, se elas se arrepender, elas vão para lá ou não? Não. Não? Não, elas não vão para lá. Eu vou te explicar isso contando uma historinha da Arca de Noé, tá? Na Arca de Noé, não sei se você sabe, mas Deus pediu para que Noé fizesse a arca, ok? Noé levou 120 anos para fazer a arca. Durante 120 anos, ele ficou pregando, para cada prego que ele pregava ali na arca, naquela madeira de cipreste, era uma mensagem para o povo. Era Noé dizendo, gente, eu estou fazendo a arca aqui, vai vir o dilúvio, me ajudem aqui, entre aqui. E o povo só debochava deles, o povo não aproveitou as oportunidades. Depois de 120 anos que a arca estava pronta, Noé e sua família, bem como os obedientes animais, olha só como os animais foram obedientes. Tá? Eles entraram de parzinho em parzinho, tudo bonitinho ali, mas o povo, que durante 120 anos viu Noé construir a arca, não entraram. Aí sabe o que aconteceu? Os anjos fecharam a arca por fora. Os anjos fecharam a arca por fora, de modo que Noé e sua família não tivessem acesso à abertura da arca por dentro. Porque se eles fizessem isso, eles poderiam morrer por causa de muitas águas. E também para que eles não ficassem com dó daquelas pessoas, porque se eles abrissem, morreriam as pessoas e eles também. Entendeu? Estudiosos, historiadores da Bíblia, diz que quando veio o dilúvio, aquelas pessoas que debochavam de Noé, elas tentavam escalar a arca de todo jeito para entrar, mas a água batia neles e eles iam todos morrendo. Então, quando a Nova Jerusalém vir, na segunda ressurreição, as pessoas que não aceitaram Jesus ressuscitarem, elas não terão uma nova oportunidade, Caio, porque elas tiveram essa oportunidade durante toda a vida delas e não aceitaram. Entendeu? Ficou claro para você? Ficou. Beleza. Vamos lá, então, a pergunta da Kelly. Então, quando uma pessoa morre, geralmente nós falamos assim, para confortar, né? Que ele descanse aos braços do pai, ou que ela descanse aos braços do pai. Foi para os braços do pai. Isso acontece porque se no caso a pessoa morreu, mesmo cristão ou não, vamos estar dormindo, mas o pai, ele recebe quando a pessoa morre? Não. É assim que funciona. A expressão, ela é até muito bonita. Ele foi para o pai e tudo e tal. É uma expressão evangélica que é usada num contexto equivocado, quando se compara com o que a Bíblia diz. Sim. Então, por quê? Porque nós hoje descobrimos que quando a pessoa morre, ela não vai para o pai. Ela descansa, o sono da morte, no pó da terra, ok? Então, qual deve ser a expressão que devemos usar em momentos como esse?
Em momentos como esse, que é um momento difícil para quem perdeu um ente querido, eu e você devemos chegar àquela pessoa e consolá-la dizendo, ela descansa. Se você sabe que aquela pessoa foi uma pessoa fiel, que fazia a vontade de Deus, etc. e tal, você pode até acrescentar, ela descansa no Senhor. Você está entendendo? Caso você não entendi. conheça a vida da pessoa, você apenas diga, ela descansa. Se de repente ela morreu assim em circunstâncias difíceis, acometida por uma doença e tal, você fala, olha, foi um refrigério. Ela está descansando. É que eu E vejo que aí, muitos acabam falando isso, e nós, até para confortar a pessoa, né, acabamos falando, descansou nos braços do pai, né? Então, essa era a minha pergunta. quer acrescentar alguma coisa? Você ia falar mais alguma coisa, Kelly? Não, eu queria perguntar, porque como Sim. eu não participei na outra aula, se a Cleonice falou alguma coisa sobre as viagens, lembra? Sim. Não, acho que não. Não Não falou. falei nada, Você não. ia Porque eu falar sobre fiquei, as viagens? sabes assim, que eu fiquei curiosa com o outro estudo, porque se Satanás, ele vai ser preso, eu não sei se eu posso voltar nesse assunto, Não, fique à vontade. se Satanás vai ser preso para ele não rondar nenhum outro lugar, se não existe mais, se não existe mais ninguém ali. Só eles e os mortos que ficaram. Tem outros lugares? É isso que eu queria saber. Tá, tem outros lugares, não aqui no mundo. Existe outro, não nesse mundo, não no nosso mundo. Existe outros mundos onde não habita o pecado. Sim, mas ele não consegue ir até lá, então. Não, ele não consegue. Quando fala que Satanás vai estar preso, é porque ele não tem para onde ir. Ele não tem quem tentar. Então, ele está Sim, preso. aham. Ele está Mas certo. quando diz assim, ele vai ficar preso para não enganar a mais ninguém. Assim, o que me confundiu foi que se não tiver ninguém para ele enganar, por que foi falado isso? Sabe Então, o que ficou assim? então, ele vai estar preso por uma cadeia de circunstâncias para não enganar mais ninguém. E por que ele não enganará mais ninguém? Porque todos estarão mortos. Agora, quanto aos outros mundos, que biblicamente nós chamamos de mundos não caídos, a esses mundos ele não terá acesso como não teve. Porque quando tem um texto no livro de Lucas que diz que Jesus fala assim, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, como um raio. Vocês já devem ter lido esse texto, ok? Então, o que quer dizer essa expressão? Quer dizer o seguinte, ele foi visitar esses outros mundos, tentou fazer lá a mesma coisa que fez com Adão e Eva, mas lá ninguém caiu na lábia dele, entendeu? O que isso quer dizer? Que nós não somos a última bolacha do pacote. Existem pessoas que não conheceram o pecado, são pessoas perfeitas. É o plano de Deus. Nós vamos conhecer essas pessoas. Aprofundando um pouco mais sobre esse assunto, haverá um momento que nós iremos para o céu. Nesse momento, nós vamos viajar durante 7 dias para chegar no céu, ok? Essa viagem de 7 dias, nós contemplaremos e ouviremos pessoas, esses seres humanos de outros mundos, cantando para nós. E alguns até dirão, eis ali, os vencedores passaram pela grande tribulação, venceram o pecado e agora estão rumo à casa de Deus. Você está entendendo? Agora, tem pessoas que pensam assim, então quer dizer que existe outro mundo? Nós somos um Big Brother? Está todo mundo vendo o nosso sofrimento? Não, nós não somos um Big Brother, mas nós conheceremos outros mundos. A Cleo, que é uma grande pesquisadora desse assunto, ela já leu aí em alguns livros que nós, se eu estiver errado, por favor, me corrija, que nós, quando estivermos na Nova Terra, nós viajaremos e conheceremos
esses mundos. É isso? Sim, quando eu falei que eu queria conhecer o mundo, né? São esses mundos, essas pessoas que não caíram no pecado, e vamos estar conhecendo eles. Eu espero estar junto para ir contigo. Amém! Louvado seja Deus, e vamos sim, Vamos juntos. vamos juntos. Mais uma pergunta, não sei se eu posso. Pode, claro. Os anjos caídos seriam esses espíritos que os espíritas usam. É isso? Perfeitamente. Tá. E se eu tenho, como é que fica se eu tenho dois anjos aqui? Um que está me cuidando e outro que está anotando? Tá, o que eles fazem nesse momento? Todos dois eles não têm permissão para mudar o curso da sua vida, porque Deus deu a você o livre-arbítrio. Então, a função desses dois anjos o anjo protetor, a função dele é mostrar para você que o que você está fazendo é errado, que você não deve ir lá no terreiro de macumba, perdão pela palavra, que você não deve ir lá procurar os espíritos, que você não deve fazer o que está fazendo. Enquanto a função do anjo escrevedor é escrever lá. Se você deixar de ir, ele vai escrever. Ela deixou de ir. Ela foi esse ano aqui, mas agora tem 2 anos que ela não vai. Então, a posição dos anjos, o comportamento dos anjos é bem esse. Um assiste e anota, e outro tenta abrir tua mente ali, te proteger para que coisa pior não aconteça. E há um terceiro elemento, que é o Espírito Santo, que tenta convencer você para que você não parta por esse caminho, entendeu? Então, essa é a posição dos anjos. Uhum. E no caso, os espíritas, né? Eles falam que o espírito veio, o espírito vamos por assim, Cleonice, eu não sei se você lembra da dona Beth, a minha vizinha que faleceu. Sei. Sim, então, a família da nora dela são todos espíritas. Então, eles falam que ela manda recado, que ela chora, e assim, eu falo que está na Bíblia, que ela está dormindo, que ela está dormindo um sono profundo, que ela não está falando com ninguém. Então, assim, eu não sei se eu estou fazendo errado, mas eu também não posso deixar, assim, eles serem tão iludidos, sabe? Porque eles estão num momento difícil e as pessoas, às vezes, quando não conhecem Cristo, não conhecem a palavra, a pessoa até gosta de escutar, né? Sim. Infelizmente, a pessoa acaba gostando de escutar. Então, eu acho que a gente tem que falar o que a gente está aprendendo, né? A gente precisa sempre estar falando na hora oportuna o que precisa ser dito com relação à palavra de Deus, para que assim nós não venhamos ser cobrados por aquilo que deixamos de fazer quando poderíamos fazer, ok? Sim. Então, você está certíssima. O que não pode acontecer é aquela linha de debater, sabe? E de criticar. Que você está errado, a Bíblia diz isso, porque tem gente que é crítica, que a pessoa conhece o que a Bíblia diz, mas estampa de uma forma agressiva. Então, sempre Sim. com amor, com carinho, entendeu? Deixa eu contar um testemunho rápido. Quando eu estava com o Covid, que eu fiquei em casa, né? Vocês sabem tudo que aconteceu, e veio um enfermeiro aqui em casa para me dar soro, porque no hospital eles não queriam, né? Tinham medo por causa do Covid, e ele vinha algumas vezes. Num dos primeiros dias que ele veio, eu estava muito mal, assim, eu não conseguia nem pegar a Bíblia para orar, não falava nada, estava lá esticada na cama. Ele olhou para mim, assim, eu só escutei ele de relance falando: meu Deus, você está muito mal, tem uma mulher atrás de ti. Aí eu lembro que eu falei assim: Senhor, está repreendido em nome de Jesus. Porque imagino, ele era espírita, né? Então, olha só, além de tudo que eu estava passando, né, eu estava precisando, eu não poderia ser naquele momento, porque ele é uma pessoa, ele veio aqui, meu Deus do céu, mas ele é um espírita. Então, assim, a gente também não pode julgar e nem tratar mal as pessoas, né? Porque, assim, ele veio na minha casa várias vezes, me socorreu, e a mesma coisa, eu chegar no hospital, porque as pessoas, quando têm um Covid ou têm uma outra doença, às vezes a própria família não ajuda. Aí eu chego no hospital, vai me atender.
uma enfermeira que é espírita, mesmo que eu não saiba, eu vou fazer o quê? Não vou, ela está ali, né? Ela está na linha de frente. Então, olha só, eu escutei, repreendi e pronto, sabe? Não comentei no assunto mais e deixei, depois também não vi mais ele, mas só um testemunho para contar o que aconteceu. Se eu não conhecesse a palavra, eu ia dizer que realmente tinha alguém atrás de mim, né? Tem uma mulher aí, sei lá o que ela está fazendo. Sim, sim, é verdade. E quem sabe atribuiria até uma certa melhora relacionado a isso. Mas Isso, graças a Deus que você é uma conhecedora da palavra e não se deixou ser enganada por isso, você repreendeu mentalmente ali, conversou com Deus, e Deus livrou você não só do Covid, mas também dessa situação aí. Louvado seja Deus. Louvado amém. seja Deus. Muito bem, é isso aí, meus amigos. Muito obrigado pela participação de todos. Eu gostaria de dizer a você que a Kelly, ela é minha sobrinha, e ela passou aí por um momento muito crítico relacionado ao Covid, onde poderíamos dizer que ela nasceu de novo, graças Amém. a Deus. Amém. Amém, E glória a agradeça a Deus. Deus pela sua Todos nova os vida dias. em Cristo Jesus, Kelly. Amém. Às vezes a gente precisa ir para o deserto para poder sair de lá fortalecido. E foi isso que aconteceu comigo. Amém. Sim. Amém. Há sempre crescimento nas adversidades da vida. Creia nisso, meu amigo e minha amiga. Eu quero agradecer você que participou conosco, você que fez perguntas, você que está aqui conosco até agora. O programa de hoje foi maravilhoso e, se tudo der certo, amanhã vai estar no YouTube, no nosso canal ali do YouTube, para que outras pessoas possam conhecer também a respeito desse assunto tão importante, tão triste, né? Porém, tão importante sabermos como realmente é o estado do homem na morte, ok? E para encerrar, eu quero pedir para a Sara, que a Sara ela ore pelo nosso estudo de hoje, pelas famílias que estão aqui conosco. Também, Sara, aproveita aí esse momento aí e ora pelas famílias enlutadas, tá? Aquela família lá de Santa Catarina, da cidade de Saudades, as mães, os pais ali, os enlutados por conta, as famílias enlutadas por conta do Covid, para que Deus possa confortar o coração de cada um deles. Antes, porém, a Cléo quer falar um negócio aqui. Deixa a Kelly falar. Pode falar, Kelly, primeiro. Pedir para a Sara orar também pelos nossos jovens, né? Muitos jovens perdidos dentro da sua própria casa, muita coisa está acontecendo antes da pandemia e agora também. Então, às vezes a gente acha que conhece os filhos, né? E às vezes a gente deixa escapar pelas mãos. Então, muitas crianças órfãos de pais dentro de casa. Verdade. É verdade. Verdade, Kelly. Só concluindo a pergunta da Kelly, parece que eu entendi, Kelly, me corrija. Você perguntando assim, nós temos 2 anjos, certo? E aí fica um anjo falando uma coisa e o outro anjo falando outra coisa, correto? Escreve. Ou não? Ou você falou a respeito Não, eu dos 2 disse anjos que do céu? nós temos 2 anjos, um que fica cuidando e outro que fica anotando. Sim. Não foi isso? Foi. É isso que eu falei. Ah, tá. Eu entendi errado. Porque aí você perguntou, e aí como é que fica? Aí eu ia te falar, se você estava se referindo aos anjos maus, aí era que eu ia falar, Deus nos dá o livre-arbítrio. O anjo de Deus fala, nos convence, o anjo mau tenta nos convencer ao contrário, mas sou eu e você que temos que decidir. Deus não interfere. Né? Se o anjo de Deus fala que nós devemos estudar a Bíblia, e sou eu quem decido se eu vou estudar a Bíblia e colocar em prática o que eu aprendi, ou se não vou. Sempre a decisão é minha. Sempre a decisão é sua. Nenhum dos anjos, eles interferem, nem Deus interfere em nossas decisões. Então, que possamos todos viver nossas vidas
acima de tudo, buscar, Kelly, de Deus, sabedoria para a gente estar fazendo a escolha correta. Não a escolha que eu acho mais fácil, não a escolha que me agrada, não a escolha que eu quero, mas assim aquilo que Deus quer. Amém. Amém. Muito bem. É isso aí. Terminaremos, então, com a oração da Sara, pelos jovens, pelos enlutados, pelas famílias que estão aqui conosco, por todos nós, pelo nosso estudo. Oremos. Querido amado Deus, Pai que habita nos mais altos dos céus, louvamos ao Teu nome pelo seu cuidado dispensado a cada um de nós. Te agradecemos, Senhor, por mais uma noite de estudo, por mais uma noite que nós paramos todos os nossos afazeres, mas para ouvirmos um pouquinho mais a Tua palavra e aprender um pouquinho mais sobre Ti e sobre qual é a Tua vontade sobre nossas vidas. O nosso muito obrigado por este momento. Nos ajude a colocarmos em prática tudo que nós estudamos na noite de hoje. Nos ajude, Senhor, a estarmos preparados para no nosso sono, para que quando nós descansarmos, e se o Senhor voltar para nós neste momento, nós possamos estar preparados para morarmos contigo na Canaã celestial. Nós, por favor, nós suplicamos que o Senhor nos ajude a estarmos preparados, porque o céu ele não será o mesmo se faltar cada um de nós, cada um dos seus filhos que está aqui estudando. Então, por isso que eu te peço, tenha misericórdia de nós e nos salve para o teu reino. Quero te pedir uma bênção muito especial sobre a vida de cada um dos seus filhos que estão aqui, por cada família que está sendo representada, que o Senhor nos abençoe, que chuvas de bênçãos seja derramada em nossos lares. Quero também continuar te pedindo, Senhor, que o Senhor, por favor, acalente o coração daquelas pessoas que hoje sofrem, Senhor, o luto. Que o Senhor possa estar consolando-as e dando a elas a tua paz. Em especial, Senhor, eu quero orar neste momento pela família daquelas 3 crianças que, infelizmente, Pai, foram acometidas por aquele jovem que entrou naquela creche, que o Senhor possa confortar o coração de cada pai, Senhor, que neste momento tanto sofre pela perda do seu filho. Por favor, que o Senhor os visite onde quer que eles estejam, visite também os familiares da professora, da auxiliar, que o Senhor possa os consolar. Por favor, só o Senhor pode nos dar a paz, que o Senhor os alcance. Alcance também todas as pessoas que têm sofrido por conta dessa pandemia, que o Senhor possa colocar a tua mão sobre o nosso mundo, sobre o nosso país e trazer a cura que nós necessitamos. Mas que acima de tudo, Senhor, por mais que as coisas melhorem, por mais que a vacina chegue, todo mundo seja vacinado, que nós não venhamos nos esquecer das suas promessas, que o Senhor voltará para nos buscar e que nós possamos estar preparados para esse grande dia. Abençoe também todos os jovens, que neste momento passa dificuldades dentro do seu lar, o Senhor conhece os seus filhos, que o Senhor os alcance, por favor. Em o nome de Jesus, mais uma vez eu te peço, nos abençoe e nos ajude a estarmos preparados para que naquele grande dia, quando o Senhor voltar nas nuvens do céu para nos buscar, que possamos estar em pé, prontos para morarmos contigo eternamente. Nos dê uma boa noite de descanso. Essas bênçãos que eu te peço, não porque a mérito em nós, porque nós somos falhos, somos pecadores, não merecemos nada que vem de ti, mas é em nome de Cristo Jesus que eu oro. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Obrigado pela participação de todos vocês e até a próxima. Até a